A primeira pergunta que temos aqui é de NQI Homem. O que leva uma pessoa a ficar com uma consciência cauterizada e corrompida? Bom, eu quero dizer que esta expressão cauterizada ou corrompida essa expressão é encontrada na carta do apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Mas vou ler o versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Essa palavra cauterizada, no sentido vulgar, significa queimada. É uma consciência que não acusa mais nada. E isso se dá quando alguém recusa obedecer à voz do Espírito Santo, de convencê-lo do seu pecado. Jesus, falando a respeito da missão do Espírito Santo aqui na terra, ele disse que a sua ida se fazia necessária, porque na ida dele viria em seu lugar o Espírito Santo, como seu vigário aqui na terra, para fazer o trabalho de convencimento do pecado. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Então, uma pessoa que frequentemente ouve a mensagem do Evangelho, ela protela, procrastina, vai adiando e, por fim, ela não sente mais qualquer compromisso, necessidade de se chegar a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Então, a sua consciência ficou cauterizada. Isto pode se dar também com determinados crentes que, depois de um tempo de fé, começam a relaxar, se tornar como crentes de Laodiceia, aquela igreja que foi criticada por Jesus pela sua mornidão espiritual, e chegando a um ponto de Jesus dizer: olha, eu preferiria que tu fosses ou frio ou quente, porque esta posição de morno vai ser vomitado da minha boca. Capítulo 10 do livro de Hebreus também encontramos, a partir do versículo 26, que há pessoas que abandonam sistematicamente a casa de Deus, não ouvem mais as admoestações da palavra de Deus, e daí é um passo para o retorno ao pecado. Diz o texto de Hebreus 10, 26, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. É uma condição, então, em que a pessoa recalcitra, fica numa situação de incomunicabilidade com Deus, porque o coração está fechado. A propósito, o livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 24 em diante, até o 31, diz assim: porque eu clamei, e recusastes, estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também, da minha parte,
eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor? Vindo o vosso temor como assolação e vindo a vossa perdição como a tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Meu prezado ouvinte, com muita seriedade, nós dizemos, não caia numa situação dessas em que o Espírito Santo, entristecido, se afaste e a pessoa então perca sua oportunidade porque se tornou rebelde à voz de Deus.